Vamos ver, pessoal, bem poucos minutos aí para encerrar os trabalhos. 19 minutinhos. Peço um pouquinho de atenção para vocês. Página 14 do volume 2 de Física. Vamos fazer algumas questões. Questão 4. Um cientista coloca um termômetro em um becker contendo água no estado líquido. Supondo que o becker esteja num local ao nível do mar, a única leitura que pode ter sido feita pelo cientista é menos 30 Kelvin, né? Todo dia dá menos 30 Kelvin em algum lugar. Né? Kelvin é um absurdo dar um resultado negativo, não faz o menor sentido. Letra B, 36 Kelvin. Água no estado líquido, 36 Kelvin. 36 Kelvin é menos 200 e cacetada graus Celsius, estaria congeladaço. Letra C, 130 graus Celsius, pode? No nível do mar, água a mais de 100 já ferveu. Letra D, 250 Kelvin. Não é negativo. Teria que subtrair 273, daria menos 23 graus Celsius negativos, está congelado. 350 Kelvin. Tira 273, dá 77. Tá quentinho, mas não ferveu. Professor, uma vez tu disse que tipo, a nível do mar, ela ferve a 100 graus. Uma vez tu disse que quanto mais altitude, menos precisa para ferver água. No Everest, 70 graus lá. Aí pra fazer ela ferver precisando de mais temperatura, eu precisava ir para debaixo da terra. Assim. Exatamente, precisaria ir para um lugar que está abaixo do nível do mar. Uma mina, por exemplo. Mas tem tipo lugar assim que naturalmente é abaixo do nível do mar. Sim, tem lugares, né? Os Países Baixos, por exemplo, né? Eles têm essas características e por isso tem esse nome. E tem lugares, né? Que ficam realmente abaixo do nível do mar. Só que aí não tem ligação direta com o mar, né? Por isso que eu consigo uma região onde a atmosfera está abaixo do nível do mar. E se a gente não tem isso naturalmente, a gente cobre o líquido que a gente quer esquentar, né? Como na panela de pressão. Então a panela de pressão, o objetivo é esse, aumento a pressão na superfície da água para que a água consiga ficar a mais de 100 graus ainda no estado líquido. E por isso que o feijão cozinha mais rápido na panela de pressão, porque aí o feijão está em contato com água a 120 graus, não com água a 100. Água líquida. E aí funciona, economiza gás e tudo mais, né? Agiliza a nossa vida. Letra E, então, essa aí era bem tranquila, era mais usar o bom senso para matar a questãozinha. Questão 5. A primeira coluna da tabela traz várias temperaturas em graus Celsius. Nessa escala termométrica, os pontos de gelo e de vapor são respectivamente 0 e 100 graus. Determine o valor correspondente na segunda coluna na escala solicitada, sabendo que nas terceira e quarta colunas encontram-se os valores dos pontos de fusão e ebulição da água nas respectivas escalas. Então, temperatura aproximada do espaço sideral, ó que massa, cara, menos 270 graus Celsius, é frio, hein? Mas o que tem no espaço sideral? Nada, mas que temperatura média? Como é que tu tá falando que não tem nada num lugar onde a temperatura é menos 270? Se não tem nada, não tem molécula. Se não tem molécula, não tem molécula vibrando. Se não tem molécula vibrando, não faz sentido falar em temperatura. Tu vê, então tu vê entre o espaço interestelar, que também os professores sempre falaram que era vácuo, que não tinha nada lá. É mentira? Tem um pouco de partículas, meio no meio do nada, longe de qualquer estrela, vai ter alguma coisa lá. Um pouquinho de partícula, é tão pouca partícula, tão pouca. E a vibração delas é tão tênue, que a temperatura dá menos 270 graus Celsius, ou seja, 3 Kelvin, aproximadamente, né? Legal. Eu não vou nem fazer a conta, já fizemos de cabeça, 3 Kelvin. Ô professor, tem relação a temperatura com a longitude de algum astro? Tipo, tem a ver com a distância, quanto mais próximo do Sol eu estiver, mais vibrante as partículas oriundas dele chegam até mim. Por isso que, à medida que vai aproximando do Sol, a temperatura vai aumentando. Essa temperatura é no meio do espaço interestelar aqui, nas proximidades da Terra, ou seja, a 150 milhões de quilômetros do Sol. Quanto mais próximo do Sol, um pouquinhozinho maior vai ser a temperatura. Então, mas por exemplo, outros planetas sem ser estrela assim não emite nem um pouco de calor? Desculpa, meu amor, tô velado na cabeça. Emite infravermelho. Então, quanto mais próximo de um corpo que emite infravermelho, maior a temperatura. Por isso que para que dê 3 Kelvin, né, menos 270 graus Celsius, eu não posso estar muito próximo da Terra, eu tenho que estar já fora da atmosfera terrestre, um pouco distante da Terra. Quanto mais próximo da Terra, maior a temperatura. Então vai de menos 270
Aí mais próximo, menos 200. Já dentro da atmosfera, menos 190 e poucos, lá em cima. E aí, entrando na atmosfera, menos 70, onde os aviões fazem voo de cruzeiro, dependendo se for um voo intercontinental, tu já vai voar numa região que vai dar menos 70 lá fora, se bobear, dependendo do momento em que tu voa. E apesar disso, o ar se choca tão ferozmente contra a fuselagem do avião, que está 900 por hora, que ele acaba aquecendo por atrito. Que viagem, né, cara? É um ar tão frio, bate tão forte na fuselagem que é comprimido e acaba aquecendo localmente. Muito louco. Depois, temperatura de 15 graus Celsius na escala Remoir. Não sei pronunciar isso. Ô meu querido, ele falou qual é o ponto fixo. Vamos criar a relação entre a escala Celsius e a escala Remo. O negócio é o seguinte, temperatura em Celsius, temperatura nessa escala. Quando é 100 graus Celsius, é 80. Quando é 0, é 0. Não pode. Essa escala é uma famosa escala absoluta. Não podia ser 0 no zero do gelo. Deveria ser 0 para o 0 Kelvin. Mas eu não vou desobedecer ele. Se ele está dizendo que é 0, vamos usar 0. Né? Joelho, pé, cabeça, pé. Joelho menos pé, cabeça menos pé. Corta os zerinhos. E ele pediu para transformar 15, né? Então eu vou botar 15 aqui. 15 dividido para 10. 1,5. Está dividindo, passa multiplicando. 8 vezes 1,5, 12. 12 graus R, pronto. Só feio da pronúncia. 12 graus Reaumur. Temperatura do corpo humano, 36 graus Celsius. 36 graus Celsius, ele quer que passe para Fahrenheit. Eu não vou fazer o joelho, pé, cabeça, pé de novo da Fahrenheit. Porque nós já decoramos que é TF menos sobre 9 é igual a TC sobre... Vamos botar um 36 ali e vamos fazer a conta. TF menos 32 sobre 9 é igual a 36 sobre 5. O 9 está dividido, passa... 35 por 5 é 7. 1 por 5 é 0,2. 7,2 menos passa... Mais 18 foi 1, 63 mais 1, 64, bota vírgula, menos passa mais, a temperatura em Fahrenheit deu 96,8 graus Fahrenheit. Será que o Fahrenheit estava meio febril quando desenvolveu a escala dele? Porque ele tinha falado que o corpo dele era 100, né? Certo? Ele estava com febre ou ele estava um pouco hipotérmico no dia que ele fez esse resultado? Se ele estava febril ou um pouco excitado pelas descobertas dele, né? A temperatura corpórea dele ficou um pouco acima dos 36, vamos dizer um 37,5. Se ele chamou o 37,5 de 100, aí o 36, né, que está um pouquinho abaixo, vai ficar um pouco abaixo de 100, né? Faz sentido. Ou historicamente, na hora que a gente foi converter, né, a escala Fahrenheit para a escala Celsius, não ficou bem perfeitinho com a ideia original do Fahrenheit. Pois não. Quando é Kelvin não usa o grau, porque ela não é uma escala baseada em um chute, né, como aconteceu com Celsius, como aconteceu com Fahrenheit. É uma escala que mede a partir do zero verdadeiro, por isso que o grau não é usado. Ótima observação. O R também é baseado em chute? Aquele R ali sim, mas tem uma escala absoluta que é chamada Remoir, não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas não é aquele nome ali, é uma outra escala, cujo zero é o zero absoluto, só que ela varia junto com a escala Fahrenheit. Para quem está acostumado a usar a escala Fahrenheit, preferiu usar essa nova escala absoluta, certo? Aquela escala que ele colocou ali não é absoluta. Mas a mesma temperatura que eu parei com Fahrenheit é a mesma temperatura. Não, uma variação de 40 na escala Fahrenheit corresponde a uma variação de 40 na escala absoluta equivalente a Fahrenheit. Aquele R ali foi chute. Porque tem grau, né? Ah, mas Eu não botei bolinha, botei.
falou que era de som. Não. Não é essa. Eu falei que tem uma escala que tem um nome parecido com dessa, que é absoluta. Certo? Tanto que eu obedeci o que ele me disse e deu o resultado de 12 aqui na apostila mesmo. Se fosse um erro gráfico ali, teria dado outro resultado. Finalmente, temperatura na superfície do Sol, 5.500 graus Celsius. Só que ele quer numa escala bizarra chamada Rankine. Como é que vai achar a relação matemática entre essa escala? É só fazer o joelho, pé, cabeça, pé. Maldição, de novo, hein? Se eu te pedir para fazer isso na prova e tu não conseguir, eu vou surtar. 492 é 100. Não. 672 é 100. E 0 é 492. Joelho, pé, cabeça, pé é igual TR menos 492 sobre 672 menos 492. DC sobre 100 é igual a TR menos 492 sobre 180. Ah, deve ser essa, ó, a escala absoluta. Tem grau também? Ah, então não é. Como é que nós vamos ver? Deixa eu aproveitar, né? Como é que eu faço para terminar a brincadeira? Pode ser, poderia simplificar, né? Mas como aqui no TC vai vir 5.500, vou cortar esses aninhos aqui, tá dividindo, passou. Multiplicando, vou multiplicar. E menos passa mais. Então vai ficar 5 vezes 18 vai dar 900 mais 90, 9.900. Menos passa mais 492. Temperatura nessa escala bizarra ficaria 10.392. 10.392 graus Rankine. É que a pronúncia só quem morou muito tempo, né? No subúrbio londrino é que teria essa pronúncia. Não duvido nada, estou na verdade falando bobagem, obviamente. Ô meus queridos, lá na página 14 e 15 ele fala sobre variação e mostra que é diferente variação de temperatura. E aí vamos matar a página 15 pra gente ir embora, né? Dá tempo de fazer alguma coisa ali? Vamos ver. É o que eu preciso. Olha que pergunta legal. Quantas escalas absolutas existem? 2 clássicas eu concordo. Uma que foi criada para medir a partir do zero e que varia junto com a Celsius para a galera que usa Celsius não chiar. Deve ter uma absoluta clássica que começa do zero verdadeiro, como toda absoluta, e varia junto com Fahrenheit para a galera não chiar. Mas tu hoje pode criar uma, né? E com certeza outros cientistas acabaram criando as suas, que acabou não vingando. Politicamente, de repente, o cara não era muito bem visto. Ah, aquele bosta inventou uma escala. Por que mais essa escala? E aí, então, isso nos mostra que toda a vida que tu chamar o zero de zero e usar um outro ponto de referência com o número que tu gosta, tu cria uma delas. Então não existe limite. Tecnicamente existem infinitas, 2 mais importantes. Ótima a tua colocação. Para finalizar, página 15. Manda. Medida de ângulo também é grau. Medida de ângulo também é grau. Isso. Mas aqui ele bota o zero como zero. Não. Ah, legal, ó. Olha que legal a colocação do colega. Professor, medida de grau de ângulo é grau porque é chute. É a bolinha de grau porque é chute. É o que tu falou pra gente mais de uma vez, né? Sim, eu falei pra ele. Ué, mas o zero do grau é zero de verdade. Argumento bom, né? Argumento muito bom. Porque, pô, se fosse comparar com as escalas, né? O zero, já que o zero grau é zero de verdade, a escala de grau poderia ser uma escala absoluta, né? Só que se eu digo que uma volta é 360, em que eu me baseei? Não baseei em nada, né? Então, na verdade, no caso do grau, o chute é uma volta.
Tanto que tem o grado. Tem um cara que disse que uma volta é 400 grados e criou uma outra escala que mede ângulo, só que com um número diferente, mas que representa a mesma coisa. 90 graus é o mesmo que 100 graus. Mas teve uns caras que tiveram uma ideia mais ninja. Pegaram o raio da circunferência e usaram o raio como referência. Aí surgiu o radiano. Por isso que radiano não tem grau. Porque é uma maneira mais honesta, que não está baseada no chute. Beleza? Eu não vou fazer a questão 1. Deduza uma equação de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin. Isso eu já fiz mais de uma vez. Questão 2. Nas usinas de reciclagem, as latas de alumínio são derretidas e transformadas em blocos quando no interior dos fornos de alta temperatura são aquecidas a até aproximadamente 660 graus Celsius. Em Kelvin, como é que passa para Kelvin? Soma 273, fazer de cabeça. Soma 200, dá 800. Soma mais 73, 933, letra C. Essa estava fácil. Um casal norte-americano visitou a Bahia e experimentou o tradicional acarajé, aprendendo que lá, quente, além do que se espera para esta palavra, pode ser traduzido como muito apimentado. De qualquer modo, gostaram dessa comida. Gostaram tanto que pediram a receita. Para a versão apimentada da palavra quente, não tiveram dificuldade para a tradução. Entretanto, para expressar a temperatura de 200 graus Celsius, na qual os bolinhos eram fritos, tiveram que realizar uma conversão, encontrando o valor em Fahrenheit correspondente a... Primeiro divide por 5, dá 40. Multiplica por 9. 40 vezes 9, 360. Menos passa 360 mais 32, 392 graus Fahrenheit é a temperatura de fritura. Dá até de fazer de cabeça, letra D. Como é que faz a questão 4? Só para saber como é que faz. Fizemos várias vezes, ele inventou uma escala, a escala de temperatura Rio 2016, a escala mais babaca do mundo. Como é que relaciona duas escalas? Faz uma tabela e faz o joelho pé? Yeah!